Olá pessoal, tudo bem? Cadê o pessoal aí? Esperando o pessoal entrar. Aí, Gabi Mendes já Ela tá entrou. esperando. O pessoal Gabriela tava na Mendes. expectativa aí, viu? A São os jovens. Selma, Flamínio também. Ó, o pessoal tava tudo na expectativa dessa live, viu? Essa live vai dar o que falar. Será? Sim, você nem imagina as perguntas que vêm por aí, né? Clécio, valeu, Luana. Vai entrando aí todo o povo. Só falta o Marcos e a Rê aí. Vamos ver. Espero que eles não fujam da raia aí. Marcelo Roemer, pastor Marcelo, Alessandra, pastora Rosana. Vamos lá, vamos esperar o povo entrar aí. Deixa eu ver. Cadê? Amor, tá meio ruim aqui. Deixa eu sentar melhor. Meu pé não alcança. Assim ficou melhor. Cadê? Vamos esperar o Marcos e a Renata. Enquanto isso, você pode fazer perguntas aí, viu? Tem E a gente pode decidir se responde ou não. Não no chat, tá? Você faz a pergunta aí onde tem esse ponto de interrogação embaixo. Tá legal? Tem um negocinho de interrogação aí embaixo, tá? Aqui, ó. Você entra lá e aperta e faz sua pergunta. Ah, o Marcos fugiu. Pronto. Isso é o Marcos. Ele tá de longe, me enxerga. Eu pensei que você tinha fugido. Não, Imagina, o Marcos não. quem queria fugir é eu. Não, o Marcos não foi assim, não. A Renata estava muito ansiosa por essa live, né, Renata? Tava muito. Eu vou mostrar a carinha que a pastora mandou. Cadê? Ela estava na expectativa, Renata. Ô, Rê, você gostou desse gatinho? Aqui dá. Não dá. Não dá pra ver? Não dá pra ver. Gatinho que ela manda pra me consolar. Esse gato assim, virando o olho é o máximo, não é? Ô, gente, a gente decidiu fazer essa live aí para... A gente está vivendo dias tão difíceis, né? Tão tensos. E a gente precisa mesmo desse humor. Há quem diga que é negação, mas não é não. A gente não está negando nenhuma realidade. Não. A gente está bem consciente. Negando seria ficar fugindo daqui. A gente está bem consciente, mas às vezes a gente precisa mesmo desse momento, desse bom humor, né? De brincar um pouquinho com algumas coisas, para a gente poder também. A gente vai falar de coisa séria também, né? Vai? Não? Acho O Fernando que está afirmando que não. Não. Mas a gente precisa também descontrair e vamos lá, vamos para as perguntas. Então vamos lá, gente. Você pode fazer Como é que pergunta. a gente vai fazer? Você clica aqui embaixo. Não, a gente faz pergunta e eles respondem. A live vai ser. São os convidados, né? Até posso perguntar pra Não, você. a gente vai fazer o seguinte: as perguntas mais fáceis a gente responde. As mais cabeludas a gente manda para vocês, tá bom? Eu sou mais experiente. Não, certo é assim, vocês fazem as perguntas, Vamos ficar mais perto no a gente responde e aí vocês corrigem, entendeu? A gente dá arrumada nela. Tá bom. Vai lá, qual é a primeira? Não sei, vamos lá. Já vai entrar nas perguntas? Personalidade de cada um estão perguntando aí. Qual que é a nossa personalidade? O que eu Qual é a nossa... De quem? De vocês e nós? Tipo assim, fleumático, colérico. É melhor o dele. É melhor o dica que eles entendem. Verdade. Dica. Eu sou C. Não. Eu tenho orado a Deus, pedindo um pouquinho de C para ela. E nós estamos... A Gabi quer uma análise da senhora, pastor. Aí, ó.
O que nós somos? Faz uma análise de cada um. O que nós somos? O que eu Olha, sou? a O que o Marcos Renata é é? um D enorme, gente. 90% D. 99% D. Quem não É D em sabia, grego. quem não sabia. Não, eu tô mudando o meu D. É, Pelo quê? diminuiu. D mais. Né? Ela tá mudando o D dela para D mais. É claro que ela tem um pouco de A também e um pouco de Deu I IA. também. Hã? E eu acho Ah, que você será que tenta, Renata. Você tenta se divertir um pouquinho. Um pouquinho na jornada da vida. E o Marcos? O que o Marcos é? E o Mas Marcos? é um IC. TI fácil, fácil. C grandão, assim, ó. E CCI fica equilibrado, sempre que eu faço. ICCI. É isso? E o Deixa eu pastor ver aqui. Fernando? Pastoras e Renata são... Pastora Sônia e Ela Renata sempre são D. A Somos Lara D. falou. Ah, Demais. D. Somos D. Um D ajeitadinho, Que eu faço? né? Mas é. CA? Quem que é CA que a Carla falou? CA. Marcos é DI. CIA. Quem é CA? Quem que é CA, Deve ser o senhor. cara? Deve ser o senhor, só pode ser. C. Não, gente, C é o Marcos. Você precisa viajar com o Marcos para ver que Gente, coisa eu nunca separada, vi, mas né? me falaram. Ele pega a mala dele é tudo arrumadinha, assim, tudo certinho. Aí ele Não, eu vou chega, comprar o guarda-roupa, se vocês quiserem. ele chega no hotel, ele tira as malas e põe na bancada, assim, as roupas, tudo arrumadinha, direitinho, separadinho e tal. Ai, eu tenho, mas em 2 minutos tá tudo A roupa dele. bagunçado. Eu tenho, ó, o pessoal falou que eu tenho um pouco de... Eu tenho, sim, eu gosto Você tem um pouquinho Eu de... tenho um pouco de... Eu gosto de brincar um pouquinho. Minha mãe é assim, meu pai, então... Sim. Mas é DI, então. Eu, sim, sou DI. Ó, Marcos é CI, Marcos é C em dobro. Sem dobro, a Lara falou. É C mais. C mais, né? Eu gosto dos Cs, O que eu eles sou, ajudam amor? a O que eu gente. sou? Você é A, o Fernando tem muito de A, né? Muito de A. E C E também. D também, né? E com o ministério, né? as responsabilidades, ele desenvolveu o D. Desenvolveu o D e pegou firme no D. Pegou o D e não Não largou largou. mais. O Marcos também, não larga não. Ó, a Ju Mesquita falando que lá em Cuba ninguém tomava banho, só ele tomava banho, só ele ficava arrumado. Não, ele arruma o cabelo. A Luciana Paiva falou que ficou curiosa para saber o que ela é. Ah! Ô, Luciano! Você é DI também. DI, Luciana, Marcos, não adianta querer dizer. o Marcos até para Pastor dormir no Fernando, avião. O Marcos até para dormir no avião, ele dorme assim, ele senta no avião, gente, fecha os olhos assim, cruza as mãozinhas assim, gente, e fica a viagem toda, A impressionante. gracinha. O pessoal do lado tá assim, o outro tá assim, babando, e ele tá mó classe. Pra Índia, Marcos, deve ser pra Índia assim. foram 3 dias. Ele chegou do mesmo jeito. Oi? Eu não ouvi. Pra Índia foram 3 dias de viagem. Ele chegou do mesmo jeito. Impressionante, numa amarrota, né? Impressionante. Quem tem classe é assim, né, Marcos? É. Não, mas isso cansa, viu? Segurando o meu passaporte, dinheiro, tudo dele. Ah, não, isso sim. Ó, Renata, já te falei disso aí, hein? Eu tenho uma Não consegui experiência. ainda. Assim, Vou me libertar. Não, isso eu tenho uma defesa. Seguinte, o pessoal que está assistindo a gente talvez não sabe da história assim. Toda viagem, eu fico com todos os documentos de todo mundo. Fico com tudo de todo mundo. Só que assim, todas as vezes que eu viajei com a Renata, lá atrás, que eu deixei as coisas com ela, todas as viagens, alguém roubou o cartão de crédito dela. Então a gente... Sério? Foi Deus que tirou de mim. Ah, Renata, você nem é muito assim, vai de gastar. Não é. Na verdade, eu tô achando que ele que pegou de mim. Tá, é lógico. Vamos lá para as perguntas, né? Vamos. Primeira pergunta é para Renata. Renata, qual foi a maior bola fora que o Marco já deu com você?
Ah, aqui o Marcos já deu. Ah, é fácil. Renata, deixa eu falar. Deixa eu falar. Quando o Fernando sugeriu, Marcos, você me desculpa, tá? Mas quando o Fernando sugeriu essa pergunta, eu falei, gente, são tantos! Exatamente. Que a Renata vai ter dificuldade. Lembra de um, pastora? Deixa eu lembrar. Você me faz vários, né? Não, eu posso falar. Então fala. Não, ó, bola fora. Meu bola. Eu esqueci o aniversário de casamento uma vez, né? Vários? Não. Não, foi vários. Foram vários. Esse daqui, para falar que ele não esqueceu, acho que alguém lhe mandou mensagem para ele lembrando, acho que foi o pai dele. Negativo. Que mandou sim, deve ter sido. Nada, não, Renata, tá na cara. Passou, ele só não sabe. Ele ficou a semana inteira arrumando o post. Ela esqueceu. Tudo. Aí eu tava no banheiro, quando eu saí do banheiro, ele pegou os vasos de cima da mesa aqui da sala, todos que tem flor, e colocou no chão. Eu fiz um caminho Só no pra chão. fingir que não tinha esquecido. Fez um caminho no chão. Aí eu fiquei filmando ela assim, aí quando ela saiu, ela ficou olhando, eu falei, você esqueceu, né? Ela começou a rir, porque ela esqueceu. Esse ano. Mas foi a primeira vez que você esqueceu, Renata? Foi a primeira vez. É por causa do Covid. É isso. Covid. Eu nem tava em casa. É que a Renata tá dormindo pouco ultimamente, né? Verdade. Pastora, só aqui que falaram aqui? Joga na fogueira, mas também ajuda a sair. É isso aí. Eu faço isso mesmo. Nossa, a Rosana entrou. Agora sim, tô perdida. Pode ir para... Deixa eu ver aqui as perguntas aqui. Vocês podem fazer pergunta também, se quiser, tá? Tem aqui. Ai, meu Deus. Eu marquei aqui, ó. Eu sou, gente, o máximo da espontaneidade, então vocês nem... Como foi o pedido de namoro do pastor Fernando, pastora Sônia? Como foi? Tô perguntando. Como que foi o pedido de namoro dele, assim? Com detalhes. Com detalhes, o que ele falou? Aí ele falou assim, quem me conhece mais de perto sabe o que ele falou pra mim? Que ele queria beijar as minhas rugas. Você viu que cara é profundo, profundo. Ele né? já beijou? Ele tinha 22 anos, né? Tinha 22. Então, aí agora ele ele já assim, pode vou beijar as suas rugas. É claro que às vezes a gente faz umas esticadinhas, mas mesmo assim... Ele ganhou não porque ele falou que ia beijar as rugas, ele falou, não, eu vou beijar suas rugas, mas só com 70 anos, que é quando você vai começar a envelhecer. Olha só, Renata. Já começou a depositar desde aquela época. Então foi isso, né? Aí falei, nossa, o moço é sério. E aí ficou, né, amor? Ficou, você viu? Não, mas também já tinha orado tanto. A pergunta da Luciana. Pastor sente ciúme quando alguma ovelha se excede? Eu já senti. É claro, a gente tem vontade de conversar mais sério. Né? A Renata... Muitas vezes, que não tem ciúme. Acontece, né? Aconteceu já, né? Não, eu não tenho ciúmes, mas eu só dou um olhar de longe para ele e ele já sabe o que eu tô querendo dizer. Eu imagino, tá. Onde estão as perguntas? Calma, eu tô procurando aqui as perguntas. Tá aqui. Tá aqui, ó. Vai, pergunta séria agora, Marco. Por que a gente não prega sobre o fim dos tempos? Ô, louco! Eita! É uma pergunta séria mesmo. Essa ficou séria rapidinho. Não, ô Marcão, por que você não prega sobre o fim dos tempos, meu? Ele prega! Ele prega, sim. Não, eu acho assim, talvez essa pergunta dessa pessoa... eu acho que... Talvez no sentido de a gente falar sobre escatologia, né? No púlpito e tal, pregar mais sobre essa questão. Porque eu acho que nós, pastores, a gente fala muito disso. Vida eterna, morte, cruz. Até que eu me lembro que o pastor Fernando fez uma série chamada Maranata, né? A gente falou
E a gente falou um pouco assim, sobre assim, a gente sempre pincela sobre a volta de Jesus. Mas quando... Eu acho que a gente deixou talvez de ser tão enfático, não estou falando só da gente, estou falando da igreja de uma forma geral, talvez não é tão enfática com a volta de Cristo, porque eu acho que durante muito tempo as pessoas elas pregavam só sobre a volta de Cristo e anulavam a responsabilidade do ser cristão no nosso dia a dia e ficava sempre só contemplando o futuro. E eu acho que o equilíbrio é muito bom, né? A gente tratar das duas coisas, a gente falar sim sobre a volta de Cristo, falar sobre a eternidade, mas a gente ter os pés, o pastor Fernando uma vez falou isso, né? Pés na terra e olhos na eternidade. Na eternidade. É isso que a gente fala. Agora, escatologia, você entrar com profundidade na escatologia e tal, hoje a gente tem os nossos cursos da igreja, né? E quem quiser aprender e mergulhar nisso, a gente está lá. É isso aí. Eu acho que a gente precisa viver todos os dias, como se fosse o último dia, o dia que Jesus vai chegar, né? Então, eu não preciso me preocupar quando é que Jesus vai chegar. Eu preciso viver todos os dias como se fosse o dia da vinda de Jesus Cristo, né? Eu acho que o grande segredo da vida cristã é isso. A gente sabe que Jesus vai voltar e a gente não vai se preparar para esse dia. A gente tem que viver cada dia como se fosse esse dia, né? E quanto aos sinais que a gente vê na palavra sobre os fins dos tempos, eles de verdade são para aqueles que não creem, porque nós sabemos que Jesus vai voltar. A palavra de Deus diz que é só o Pai que sabe a hora, né? Então é algo incrível isso, né? Só o Pai sabe a hora, só Deus sabe a hora em que Jesus vai voltar. É lógico que existem posicionamentos teológicos sobre esse tema, mas eu penso que talvez, quando a gente envereda muito por esse caminho, a gente tende mesmo a perder essa perspectiva do aqui e agora, né? Desse envio de Jesus que começa para nós, primeiro para as nossas casas, os nossos relacionamentos, depois aqueles que estão... O círculo né, vai abrindo e a gente vai estendendo. E eu creio que esses são dias em que até por conta da pandemia, de tudo que a gente está vivendo, a gente está sendo desafiado a olhar o evangelho, o cristianismo de dentro para fora, né? Começa na casa e os que são mais próximos, a igreja, enfim, e a sociedade como um todo, né? Cada um contribuindo com os elementos que tem, mas esse tem sido o convite, né? Então, nós pensamos muito dessa maneira, né, Fernando? É isso aí. Amém. Gente, vamos lá. Agora ficou sério demais esse assunto, né? Precisa trazer mais uma palavra, uma pergunta descontraída. Deixa eu ver se tem alguma descontraída aqui. O pessoal é sério. Vocês já perderam a paciência um com o outro na hora do culto e sentiram vontade de dar um tapão um no outro? Gente, que nem diz dar um tapão, acho que não, mas perder a paciência algumas vezes. Às vezes, quando o Fernando que nem diz a esposa do Billy Graham. Oi? Que nem diz a esposa do Billy Graham, de bater não, mas de matar já. Separação nunca, mas separação não, mas homicídio várias vezes. Várias coisas sérias para fazer. Eu acho que com certeza já aconteceu, sim, alguma coisa desse tipo assim, mas... Eu sou mais inquieta no culto, e ele é mais quieto no culto. Então, às vezes, eu quero perguntar, sei lá, alguma coisa, e ele... Eu quero saber até o... Como diz o pastor Samuel, a gente tem o Espírito Santo aqui do lado, né? O Espírito Santo... Essa brincadeira é machista, Fernando. Não, lógico que não. O Espírito Santo é nosso ajudador. Não. É nosso ajudador. Ele está sempre querendo ajudar a gente. Vai ficar assim. Vai. O que o Espírito Santo... Vai querer viver vida cristã sem o Espírito Santo. Ou então, quando a gente pede para dar um recado, ele finge que esqueceu. Não é. Acho que eu me concentro tanto e esqueço, não. Eu sei quando ele esquece de propósito, porque eu estou enchendo as paciências, e quando não é, eu sei. Gente, fala sério. Quantas vezes vocês já não me viram lá, o Fernando pregando, e eu
fazendo assim, ó, nele, pra ele me ver. Aí ele olha pra cima assim, ó. Ele finge que a senhora nem tá ali, mas... Vamos ver aqui se tem mais... Quem manda na casa? Hã? Quem manda na casa, tá escrito. Quem manda na Pastora casa Sônia. é bom, hein? Espera só um pouquinho. Eu não sei se nessa mesma vertente, mas ele tá escrito pastora Sônia. Aqui é o Eric. Imagina. Aqui é o Hélio. Quem manda aqui em casa? Fala. Hã? Quem manda, Fala quem manda na aqui em casa? Lógico que é ela que manda em casa. Agora eu não tenho a dúvida. Gente, olha aqui, a Hélia tá Tá aqui. vendo? A Hélia tá Ele aqui. assume. Hélia, Ele assume. veja aí, ó. Hélia, quem que manda aqui em casa? A Hélia sabe. Quem trabalha mais perto com o Fernando sabe que quem manda é ele. Não é não, amor? É ele que manda. A gente divide, né? É quando ele tá sozinho ou quando ele tá com a senhora? Renata, você sabe que é ele. Ah, não, contrário, é pra defender, tá certo? Você sabe. É a pastora Sônia. Gente, não acredito. Isso... Alguém me Vocês acham que é a defenda. pastora Sônia? O pessoal não sabe de nada. Não sabe de nada. Cadê não sabe aqui, de ó? nada. Olha lá, Hélia. Ó, Hélia. Pastor Fernando é a palavra final ali, rapaz. É ele. Eu até... Cadê a Carla? Carla, quem manda em casa? A Kelly está querendo saber o que significa as letras A, B, C, D. Precisa fazer o 2 em 1 para saber, né? Faz o 2 em 1. Tá. Isso. Que a gente ensina sobre as diferenças de personalidade dos casais. Isso. Deixa eu ver. É bom que seja um pouco diferente. O pastor Fernando manda com tanta classe que ninguém nem sabe o que ele tá mandando. Pronto, quem foi que falou isso aí? É isso. A Gabriela, a Camila. Camila. A palavra final é do conhece pastor. Eric, a palavra final é do pastor Fernando. Ok, amor. Imagina. Sim, senhora. Olha, gente, todo mundo sabe. Minha mãe, meu pai, todo mundo sabe. A Gabriela e a Júlia, vocês perguntam o que vocês vão ver. É ele. Filha, quem manda em casa? E na casa do Marcos, quem manda é a Renata. Estamos falando aqui, ó. Rê? É? Acho que é o Eric. Não pode não. Quem manda? Deixa eu ver mais pergunta aqui. Mas, gente, eu queria só falar uma coisa. Quem é mais ciumento? Deixa eu falar. Deixa eu terminar esse assunto. Eu acho que chega um momento no casamento, no ajuste de sonhos, em que a gente não necessariamente precisa competir. Eu acho principalmente quando a gente já está mais seguro, né, de quem nós somos, da graça de cada um, do dom natural de cada um. Né? A Júlia. Júlia! A Júlia, você já falou quantas vezes comigo, filha, que era o papai que mandava. Já ensaiamos tantas vezes. Essa coisa das mulheres contra as mulheres, nós precisamos rever isso, hein? Mas é isso, eu acho que chega uma hora em que a gente... Júlia é minha favorita. A Fê falou que a mãe manda sempre, a Fê Carvalho. Gente, mas deixa eu terminar aqui. Vai lá, raciocínio termina. bonito. Vai lá, pastor. O Eric sempre pensou isso de mim. O Eric sempre pensou de mim. Pastor, este momento é quando o homem... Ah, entendi, Eric. O Eric sempre pensou isso de mim, mas faz tempo, ó. Quem é o Eric? Cadê? Responde. O Eric diz que existe um momento em que o homem desiste, né? Mas eu acredito que com o passar do tempo, com o amadurecimento do casal, chega uma hora em que essa disputa de poder não existe mais. Então, exato. A gente... Não é que não existe mais, mas é mais facilmente administrável. Olha que bonito que ficou. Ficou bonito, pastor. Ficou bonito, né? É melhor a gente mudar de assunto. É melhor mudar de assunto. Tem uma pergunta aqui, ó. Vocês, como pastores, consideram que possuem amigos de verdade? Sim. Sim. Sim.
Não muitos, mas temos sim. Né? Temos grandes amigos, sim. Né? Graças a Deus, é alguma coisa que a gente desenvolveu e tem sim. Essa pergunta é porque talvez pressupõe-se que se imagina que a gente trabalha muito, então a gente tem um dom que é de olhar para o outro, né? E por isso nós somos pastores, né? Principalmente todos nós da equipe pastoral que ingressamos no ministério por um chamado mesmo, né? Não uma vocação real. Então, a nossa tendência é sempre de se colocar, às vezes, mais no lugar de dar do que de receber. Mas nesse momento, principalmente da nossa vida, mais maduros, eu acho que a gente consegue localizar e equilibrar esse dar e receber para a gente poder viver também a experiência da amizade, do relacionamento. Nós temos, sim, como igreja, edificando essa segurança da nossa rede de apoio, né? Da gente poder se ajudar. Sim. Né? A gente se ajuda muito. Tantos outros relacionamentos que a gente tem. Temos grandes amigos que a gente construiu numa história longa, né? Não são amigos de um dia, de 2 dias, mas são amigos de uma caminhada de 20 anos. E isso se constrói a partir do respeito, principalmente às diferenças. É como um casamento mesmo, né, gente? A partir desse respeito nas diferenças, do reconhecimento da graça e do dom de cada um, que também é muito... Eu falo muito para os jovens, né? Eu tenho experiências de poucos amigos, bem poucos amigos. Primeiro também por essa situação mesmo de saber receber. Eu sei muito mais, acho que dar do que receber. E porque eu sempre aprendi, né, desde a infância, que é isso que o pastor falou, que amigos são amigos aqueles de longas datas, né? A gente tem amigos até hoje que a gente às vezes nem conversa direito, mas que são amigos, que a gente sabe que são amigos. E às vezes pessoas que estão muito próximas, que estão ali trabalhando, fazendo, eles são muito amados, mas talvez não sejam amigos. Amigos mesmo. Entende? Precisa ver qual é o nível de amizade de que nós estamos realmente falando, né? Porque eu vejo muitos jovens muito frustrados com amizades, né? Porque eles se dedicam, se doam por uma pessoa X e depois eles acabam se frustrando. Então, não quer dizer que não eram amigos e nem quer dizer que eram amigos. Isso é uma construção a ser feita e o que vai durar daquela situação, por exemplo, né, que aconteceu. Então, eu não acho que pastores tenham muitos amigos, não. Eu acho que pastores têm poucos amigos, mas tem amigos. É que o pessoal, é que nem você está falando, Rê, acho que às vezes as pessoas confundem amizade com esse negócio meio grudento, de estar toda hora junto, né? Exatamente. Então, a gente tem amigos que a gente às vezes nem está no cotidiano junto, mas que a gente sabe que se precisar de alguma coisa, a gente pode ligar, pode estar junto. É verdade. E pastores, eu vejo uma coisa assim, as pessoas esperam muito, né, dos pastores e líderes, enfim, e às vezes são pessoas que passam pela nossa vida. Elas deixam as marcas delas, mas elas não vão estar ali para sempre, né? Não quer dizer que ela vai ser seu amigo para sempre. Ele vai ser um companheiro, ele vai ser um amigo fiel ali, só que algumas coisas passam pela nossa vida. Pessoas que passaram pela vida de vocês lá no começo do ministério, hoje elas não têm mais. E que, a princípio, até a gente achou que eram amigos, né? Então, meu pai fala uma coisa muito séria. Espera 50, 60, 70 anos. Se no final da vida você fala assim, não, realmente, eu tenho 2, 3, 4 amigos aí, a gente tem um tesouro mesmo, né? Porque amigo não é fácil.
Tem aquelas pessoas que passam e são muito amadas, são muito queridas, e a gente é muito fiel, e eles são muito fiéis para com a gente, vão ser por onde eles passarem, mas não necessariamente sejam amigos, né? Esses amigos que eles estão querendo, que os jovens falam tanto, né? Uhum. Eu acho que a questão é bem do que tudo que vocês falaram é bem importante, esse pessoal que está vendo a gente, assim, é definir realmente o que a pessoa entende por amizade, compreende, né, por amizade e tudo mais. Nós, por exemplo, como pastores, como a pastora Sônia falou, é verdade. A gente tem uma característica, por causa do nosso chamado, de se doar muito, né, de se entregar muito pelas pessoas, e a gente está sempre cercado de muita gente. E às vezes as pessoas acham realmente que o fato de você estar cercado de muitas pessoas, que todas aquelas pessoas realmente são amigos, no sentido talvez dessa intimidade, dessa coisa bem pessoal, né, e tudo mais. Estar na casa 24 horas, estar então, assim, junto. A tendência sempre, acho que dos pastores, né, o pastor Fernando e a pastora Sônia podem falar melhor, a gente sempre vai amar as pessoas, né, vai se doar, vai fazer tudo isso e tal, mas eu acho que a gente precisa sempre, toda pessoa, né, e nós como pastores, é claro, precisamos muito também, de pessoas com quem a gente possa abrir o nosso coração, né, e que possam conhecer realmente os detalhes da nossa vida, que possam também nos dar conselhos, que possam também falar aquilo que nós precisamos ouvir, né, e que às vezes não é aquilo que talvez a gente quer na hora, mas é o que a gente precisa ouvir, que são pessoas ali que vão te trazer, né, para o centro e tal. Essas pessoas realmente não são muitas, né, normalmente é uma quantidade restrita, mas todos nós temos e precisamos, né. Tem uma pergunta, acho que a Luana falou sobre a sua pregação, Fernando, sobre amizade. Não, ela está afirmando, né? Que é o que ela não está perguntando, ela está falando que tem a ver com aquela pregação que eu fiz sobre amizade. Isso mesmo. A Luciana está perguntando. De amigos que todos nós precisamos ter. Uhum. Mas, gente, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, que está aqui, que é uma pergunta séria, tá? Eu vou juntar 4 perguntas aqui numa só, porque elas todas têm a ver, né? Como é que eu concilio o pastoreamento com o exercício da diretoria de 2 instituições sociais, né? Como você concilia vida conjugal, ministério, instituto, jovens e família? Como vocês estabelecem as prioridades de vocês? Então, na realidade, elas estão todas muito ligadas, né? Como vocês estabelecem a prioridade, como é que vocês lidam com o ministério e com família? Tá. Deixa eu falar. Pode falar, vai. Bom, eu acho que uma vez, a gente estava falando no Inters, numa aula, inclusive, sobre isso, né? Eu acho que esse aprendizado de começar a acrescentar mais coisas dentro de 24 horas, ou seja, dentro de um tempo limitado, você acrescentar coisas, é um processo de maturidade na nossa vida, né? A gente, quando a gente nasce, a gente ocupa 100% do nosso tempo sendo filho, né? E isso vai progredindo. Uma hora você é filho, mas você é estudante, aí você vai tendo que dividir os horários e tudo mais. Até por isso eu não posso falar psicologicamente sobre isso, estou do lado aqui de 2 psicólogas na live, mas assim, criança normalmente que vai lá, né, no primeiro ano, já viu? Primeira série, às vezes até sofre, né, no jardim de infância. Por quê? Porque está rompendo com uma fase da vida dela de deixar de ser 100% filho para ser agora um aluno também. Então tem os momentos de estresse e sofrimento, mas eu acho que faz parte de um processo progressivo de amadurecimento, né, de poder conciliar tudo isso. Não é fácil, né, eu não vou dizer que é fácil, mas eu acho que a grande chave está em fazer coisas juntos, né, comuns. Então, assim, tem coisas que são só da Renata, tem coisas que são só do Marcos, mas tem coisas que vamos caminhar juntos. E aí, aquilo que as pessoas às vezes falam assim, e o tempo de família, né? A gente procura, na medida do possível, claro, sempre ter o nosso tempo de família, mas assim, nós somos muito felizes, realizados, e eu sempre perguntando isso para os meus filhos, eles sempre falam, a gente é feliz vivendo assim e fazendo isso. Então, os tempos de família também fazem parte de uma construção, às vezes, ministerial junto, né?
Então, a gente consegue equilibrar essas coisas. Com isso, eu não estou dizendo que a gente não precisa ter tempos exclusivos da família, que a gente não precisa ter tempos exclusivos de cada área. Mas, talvez não na quantidade que algumas pessoas imaginam, né? Uhum. Então, por exemplo, a gente está servindo junto ministerialmente, então a gente está se aproveitando ali, né, no sentido de desfrutar né, um do outro, desfrutar da presença do outro, fazendo coisas juntos, né? Então, um pouco disso. Claro, é um desafio, mas acho que tem muito a ver com maturidade. Vai ter estresse, mas isso faz parte do processo, né, para poder ajustar e equilibrar. E toda hora a gente tem que dar um passo para trás, discutir, né, às vezes a relação, discutir as situações, discutir as coisas, para ir encaixando e crescendo, né? Gente, tudo isso se resume a achar o cara certo. Essa é a resposta. É achar o cara certo. Porque se fosse outro cara... É verdade. Porque eu falo muito... Eita! Tá depositando, hein, Marcos? Renata tá dançando aqui, ó. Não, gente, assim... É a mais pura verdade. Assim, quando eu falo para os jovens, para as meninas, muito, né, que a gente tem discipulado, quando eu falo muito disso, eu falo, você casa, não só tudo aquilo que a gente aprende em 2 em 1, que depois a gente pode até falar disso, foi muito marcante nas nossas vidas, a gente casa para cumprir um propósito. A gente casa com um chamado, a gente não casa só com um homem ou com uma mulher. A gente casa com um chamado. Se o Marcos não tivesse, além da paciência, óbvio, além de tudo aquilo lá que a gente já sabe que ele se não tivesse esse entendimento do meu e do dele, do nosso chamado junto, não teria dado certo. Porque, para falar a verdade, a bem da verdade, a gente erra e erra muito. A gente erra muito como casal, a gente erra muito por nós. A gente erra muito com os nossos filhos, a gente erra muito com os nossos amigos, a gente erra muito com os nossos discípulos, a gente erra muito com as nossas células, a gente erra muito com os nossos ministérios, a gente erra muito. Então, nós temos muito para melhorar e queremos melhorar. Acho que não vai ser por enquanto ainda, mas vamos conseguir. Vamos encaixando. Nós vamos conseguir, né, nos encaixar. Até por conselho, né, de vocês, a gente está investindo mais na gente. Perguntaram aqui se eu queria ter mais filhos, né? Se eu queria ter mais um filho. Gente, não, eu já tenho muitos filhos, muitos filhos. Mas não é por falta de tempo que a gente não tem filhos. Não, foi porque Deus não deu filhos pra gente. Porque a gente tenta, né, Marcos? A gente tenta ter filhos e tal. Isso é um parênteses. A gente nunca evitou filhos. E a gente mas eles vão achar que a gente não faz nada, porque não dá tempo. Nos deu. Mas... uma das perguntas, eu nem ia fazer, mas uma das perguntas que tinha aqui era quando é que vocês sobram tempo para ficar vocês os dois sozinhos, né? Se sobra tempo para ficar sozinhos. Acho que é por isso que eu tô falando aqui. Vai lá, Marcos, responde aí. Essa parte? Assim, eu acho que a gente consegue, mas poderia ser melhor. Aê! Eu queria ver o Marcelo aqui, roendo, me dando um apoio. Aí mesmo. Isso aí, é bom ao vivo, é bom ao vivo. Aproveita que está todo mundo de testemunha agora. Aproveita que está todo mundo, né? Os jovens aí fecham os ouvidos, viu, gente? Marcos jogando limpo. Gabriela, vou jogar limpo depois com você. Mas deixa eu só fazer um comentário com relação a isso. Eu fiz 2 lives recentemente, uma com o pastor Samuel, falando sobre ministério e família, e outra semana passada com a Zaf e com a Rosana, né? São todas pessoas com mais de 30 anos de casado, nós também, né? E isso que o Marcos e a Rê estão falando, realmente, segredo não é a gente ter prioridades, né? Tudo é prioridade na nossa vida, né? O ministério, a família, tudo isso fazem parte de prioridades. Deus, tudo isso a gente deve caminhar junto. É lógico, quando surge algum problema, a gente escalona e vai tratar aquele problema.
Mas quando a gente aprende a conviver com o ministério, com a família, tendo aquilo que dá equilíbrio, prazer, podendo fazer, sabe? Separando um dia, por exemplo, para você sair com a tua família, ir para o cinema, e fazer agora mais... assistir assistir algum filme juntos, agora na época de quarentena, sabe? A gente Aqui já dá briga na hora de escolher o filme, pastor. Mas isso também é bom, isso é bom. São 2 horas. 2 horas. Primeiro que eu não sei ligar a televisão. Depois fica 2 horas para escolher o filme. Entendeu? Eu peço para alguém. Esses dias não tinha ninguém, não conseguia assistir nada. Fiquei, sem fazer nada. Eu também. Mas é exatamente isso, assim. E o que mais nos une como casal, não tenha dúvida, não é outra coisa, é o chamado. Uhum. É o chamado, é o ministério, é o chamado. E outra coisa, é ele respeitar e me apoiar nas coisas que eu faço, às vezes, sozinha, coisas que ele faz sozinho, mas que, ao mesmo tempo, a gente se sente um amparado pelo outro. Entende? Então, como que dá conta do Coliseu, como dá conta do Instituto... A gente não dá conta. Se for olhar, a gente não dá conta, né? O que nos move é saber que amanhã eu posso ser melhor do que eu fui hoje. E que amanhã eu posso ser alguém melhor para minha família do que eu fui hoje. Para os meus filhos do que eu fui hoje. Né? Então, é isso que nos aproxima e é isso que nos atrai um no outro. É a minha... Pastor, eu acho que é legal, a gente está falando para muita gente aqui, e tem muito jovem, né, ouvindo, eu falo muito disso para os jovens. Tem jovem que começa a namorar, ele nem casou ainda, mas é como se ele tivesse morrido. Ele para com tudo na vida dele, para focar só no relacionamento. Isso é um baita de um erro, né? Isso é um tremendo de um erro, porque justamente a gente fala sobre isso, né? Casamento é um milhão de propósitos, né? Então, o que acontece é que nós vamos construir muitas coisas juntos, né? Vamos avançar juntos, é dentro dessa perspectiva, né? Exatamente. E quando a gente está junto, nós estamos realizados e estamos felizes. E, consequentemente, nossos filhos estão felizes também. Então, eu sempre falo muito para os jovens, eu tenho muito medo das escolhas deles. Como ministério, como chamado principalmente, né? Não é nem como ministério, porque ao longo da nossa vida a gente vai passando por vários ministérios, mas é o que está intrínseco, que Deus colocou em nós, né? Que é o nosso chamado. Esse sim, se nós abrirmos mão por marido, por filho, por qualquer outra coisa, a conta vem. É isso mesmo. Ela vai vir, e vai vir de uma forma, talvez, que não tenha mais reparação. Muitos casais, às vezes, que eu ouço, falam, não, vou dar um tempo, eu vou descansar, eu tô fazendo muita coisa. Acaba o ministério e acaba o casamento também. Uhum. Então, eu posso dizer que o que mais une, eu falo isso muito para os jovens. Ah, mas vocês estão sempre assim, estão sempre assados, estão sempre assim, sempre estão assados. Nós somos felizes assim. E se fosse de outra maneira, eu acho que talvez nós teríamos problemas. Uhum. É isso mesmo. Acho que esse elemento de catálise, que é a obra de Deus, que é o reino de Deus, ele consolida, né, o relacionamento, o propósito, a gente saber que a gente está no centro do propósito, né? É isso que você está falando. Há pouco tempo atrás, uma pessoa veio me procurar e falou assim, pastor, eu, depois que eu tive filho, me afastei de tudo na igreja durante muitos anos, agora meu filho está na adolescência, não quer saber da igreja, a gente também se desconectou, né? E ela falando de como isso foi difícil para ela. Porque, pastor, isso. E quando a gente abre mão, de algo, que seja por filho, que seja por qualquer outra... A não ser, claro, o filho está numa situação difícil, está numa situação doente, está numa situação muito complicada, que é aquilo, que a gente tem que se mover para aquele momento, ok. Mas quando eles percebem que a gente abre mão do chamado, que seja por eles, isso fica. Isso fica. A primeira oportunidade que talvez eles tiverem vai vir a conta, que é o que a gente está falando. Legal. É o equilíbrio, então, né? A gente tenta buscar um equilíbrio. Vamos descontrair um pouquinho agora. Qual é a coisa que mais te irrita no Marcos, Renata? Quase nada, isso aí. Pastor, essa organização, então, por exemplo,
se eu tô aqui fazendo alguma coisa, que eu faço 3, 4 ao mesmo tempo. E aí ele tá aqui sentado, sei lá, pegou um livro, ou tá sentado mexendo no celular, e eu já tô fazendo 3, 4 ao mesmo tempo. Se eu perguntar qualquer coisa pra ele, ele não responde, eu falo, agora eu não posso falar. Como não pode falar? Você só tá pegando um negócio, só tá vendo um negócio. Como que você não pode responder uma pergunta? Eu tô respondendo 3, 4 ao mesmo tempo. E aí isso... Homem não é multitarefa, né? Eu já entendi. Já entendi. E você, Marcos, qual é a coisa que mais te irrita, que a Renata te irrita? Não, eu vou falar de uma coisa simples, né? Uma coisa simples. Por exemplo... Mas você não falou que eu não tinha? Não, vou só contar uma coisa simples que aconteceu hoje aqui, por exemplo. A Renata, ela tá com a coisa aqui dentro da cabeça dela e ela tá fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, né? Aí o que ela acontece? Ela fala assim para a pessoa, viu, pega lá o negócio para mim. Não, por favor, primeiro, eu sou muito profissional educada. Por favor, pega lá o negócio. Aí você pergunta, que negócio? Que negócio? Como assim eu que negócio? Esse filme. Porque na realidade está dentro da cabeça dela, ela acha que você está lá dentro também, né? Então, eu apoio o Marcos. A Gabriela, só pode ser a Gabriela. Então, na realidade, acho que ela está com tanta coisa na cabeça pensando que ela acha que os pensamentos dela ela já verbalizou e não verbalizou. Então, mas do que você está falando? Você não fez aquilo que eu te pedi, mas você não pediu. Não é isso, pastor. Eu não sei se acontece aí também. O pastor se identifica, tá escrito. Eu não sei se acontece isso aí também. Mas eles fingem que não ouve. Eles fingem que não sabem o que a gente quer. Isso é outra coisa, né? Tem mas isso acontece, né? Isso acontece. Mas esse negócio de perguntar uma coisa e achar que você já sabe é verdade. Mas muitas vezes sabe, viu, pastor? Muitas vezes eles sabem sim. Fala aí, pastora Sônia, fala aí. Fala, pastora. Cara, ela tá pensando. Ela tá processando aqui. Tá processando. Mas é bem isso mesmo. Às vezes ela pergunta uma coisa, ela já está pensando, ela sabe, aí ela pergunta. E eu gosto de ser assim. De falar as coisas. Porque isso quer dizer que eu estou fazendo várias coisas ao mesmo tempo, que eu me sinto produtiva. Então tá tudo certo. E eu descobri. Eu não trocaria ser mulher por homem de jeito nenhum. Graças a Deus. E eu gosto, me admiro, assim, gente. Eu também admiro ela. Mas deixa eu falar. Existe essa diferença mesmo, né? Os homens são extremamente seletivos, eles conseguem não ouvir o choro do bebê, por exemplo, né? Isso se chama processamento auditivo central. A gente seleciona o que a gente quer se escutar. O Fernando pregou sobre isso. E aí a gente vê isso. Não, mas né? gente, aqui só entre nós, aqui ninguém mais está ouvindo a gente, mas ela em casa, nesse tempo de quarentena, gente, ela me chama de 5 em 5 minutos. Amor! Amor! Aí eu saio da sala, vou para a cozinha, ela, amor! E todo dia é assim, de 5 em 5 minutos, gente. É impressionante. Mas ela chega a falar o que ela quer, ela fala. Ela fala o que ela quer. Ela fala o que ela quer. Não, ela fala. Não, amor, pensando vem cá, me ajuda com isso aqui. Amor, faz isso aqui para mim. Amor, você pode fazer aquilo? Amor, gente, é impressionante. Eu tenho que contar com alguém, né? Contar com ele. Eu arrumei uma pessoa para me ajudar nesse processo aqui. Que é assim, a Renata, eu estava arrumando aqui o telefone e tal, para a gente fazer a live, a Fernanda estava fazendo uma outra coisa lá dentro, e a Renata, mas isso aqui, e aqui, vem cá, Marcos, por favor, Fernanda, não sei o que lá. Aí apareceu o Guilherme está aqui hoje, né? Que é o aniversário da Fê. Então aí a gente está destinando... Ele veio ontem de novo. A gente está destinando essa responsabilidade para ele, entendeu? Mas ele também não tem muita paciência comigo, não. Cadê você, Guilherme? Você não tem muita paciência comigo, não. Nós vamos conversar sobre isso. Agora, porque o genro tem que ficar da Na nota. verdade, a gente pede ajuda, é muito bom a gente contar com as pessoas, entende? E eu e a Renata somos assim. A Luciana falou que também é.
Eu não tenho A gente problema quer em extrair pedir o melhor. ajuda. Ela passou 10 dias na casa da Gabriela, ajudando a Gabriela quando a Gabriela teve nenê. O Rafael ficou quase doido lá, porque como eu não estava lá, era o Rafael. Rafael! Vamos! E aí o Rafael, no último dia, o Fernando E ele chegou calmo lá, daquele jeito, e ele foi ele sereno. Imagina o que ele passou. ele ficou imitando eu falar, Rafael, Rafael, Rafael. A Gabriela também tá aqui, eu chamo ela também. Gabi, eu peguei uma parte disso. Ele imitando. Ele quem? O Bicudo imitando. Ah, tá. Eu vi. Tadinho, ela tá falando tadinho. Ele gosta. Mas tá tudo E bem, porque tinha coisas que era ele mesmo que tinha que fazer. Então, outra pergunta. Que foi? Eu tô vendo aqui as perguntas aqui, dá só um segundinho. A Elia vamos ver o que pegou as perguntas. Eu tô tentando. Aqui. Tem uma aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui, você vai querer falar? Em algum momento, pastor Fernando, você se sentiu frustrado por ter deixado sua carreira e ministério? Vocês ouviram? Né? Foi uma pergunta que fizeram aqui. Se eu já, em algum momento, me senti frustrado por deixar minha carreira. Eu acho que frustrado não, mas que muitas vezes o inimigo buzinou no meu ouvido, falando assim, ó, por que você deixou, né? Principalmente no meio de crises, no meio de problemas, no meio de decepção com ovelhas, com tudo isso. Muitas vezes o inimigo soprou isso no meu ouvido, mas graças a Deus nunca me senti arrependido, não, né? Sempre foi uma alegria, né? Ter abraçado o ministério, ter seguido e ver os frutos, né? Eu sempre digo uma coisa, né? Quando eu fiz engenharia, eu gostava, uma das coisas que eu gostava demais da engenharia era ver uma obra sendo construída e ver ela depois de pronta, né? E no reino de Deus é a mesma coisa. Coisa que mais dá prazer em nós, pastores, é a gente poder ver a obra de Deus, né? Não pronta, né? Porque ela está sempre em construção, mas ver a obra de Deus sendo edificado na vida de uma pessoa. Isso dá uma alegria imensurável no nosso coração, né? Exatamente. Não. Tem essa pergunta. As pessoas falam muito, né, pra gente. Vocês não cansam? Vocês não... Mas nessa questão também, né, da vida profissional e depois muitas decepções, muitas coisas que passa mesmo, que não é normal, mas acontece. É a certeza do chamado. É a certeza que você foi chamado e escolhido e que isso fazia parte do pacote. Então, a gente não tem para quem entregar a conta de volta. Entende? É só com Deus. A gente desamarrou o barquinho e queimou as carroças, os barcos. Isso aí. Não tem como voltar atrás. Às vezes as pessoas perguntam, você não tem vontade de desistir? Eu falo, eu vou desistir, eu vou... Tipo assim, as pessoas falam, às vezes eu quero desistir. Você quer ir para onde? Para onde você quer ir? Não tem para onde ir. A gente não é a gente, pessoa, ser humano. O ser humano não tem como voltar atrás a partir do momento que você realmente entende o seu chamado. Não tem como você voltar atrás. Porque, assim, né, pastores? Eu já ouvi muito vocês falando sobre isso, e é o nosso caso também. Sermos pastores não foi um emprego, uma profissão, né? Foi uma vocação. Então, por isso a gente abriu mão de todo o resto por causa disso. Por causa de uma vocação. Por causa de um chamado claro de Deus. Né? Então, todas as vezes que... Pode falar. Pode falar. Não, uma das perguntas que fizeram é quanto a gente ganhava. Eu não vou falar quanto que a gente ganha, mas eu posso te assegurar que eu ganho bem menos do que eu ganharia se eu não tivesse como pastor. Sim, com certeza. Exato. É uma boa. A gente está nesse lugar por vocação e por entender o chamado de Deus, né? Então, assim, não tem mais como voltar atrás, né? Por isso que é importante, quando você mergulha e tem certeza do chamado do ministério e você mergulha nesse lugar,
a gente poder saber que realmente não tem mais volta, né? Então, porque eu acho que quando a pessoa fica com aquela possibilidade, e se der errado, né, você nunca corre na força que você correria, entende? Quando você sabe que aquilo é o que você tem, é aquilo que Deus tem para sua vida, você vai dar o seu melhor e vai correr o mais forte que você puder, né? Pastor, tem uma pergunta aqui. E fala como fazer para manter um pastorado eficaz em uma igreja com tantos membros? E quais são as prioridades de uma célula, de uma igreja em célula? Acho que uma até responde a outra, né? Pode falar. Deixa eu falar. Tem que falar rapidinho, que nós temos 4 minutos. Bom, eu acho que para a gente poder pastorear uma igreja grande é a gente saber que não somos só nós que pastoreamos. Então, uma coisa tem a ver com a outra. Eu acho que a gente parte do princípio de que as pessoas são equipadas pelo Senhor, pelo Espírito Santo. A igreja é de Jesus. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. E nós sabemos que cada líder de célula exerce esse pastoreamento. Nós cremos no governo do Espírito Santo sobre a igreja. E cabe a nós, como pastores, termos, sim, uma preocupação: manter a motivação correta. Porque se a nossa motivação diante do Senhor estiver correta, nós temos certeza que o Espírito Santo, Jesus, o Senhor da igreja, vai cuidar da igreja. É isso aí, exatamente. Né? Então é fundamental a célula nessa estrutura para que ela possa ser, para que todos possam ser pastoreados. Sim. Eu sempre conto essa como história. nós podemos ver isso, né? Sabe disso. Principalmente num momento como esse, né, pastor? Como esse. Que a gente está vivendo, se não fosse uma igreja em célula, né? Se a gente não tivesse essa visão como igreja, a igreja ela se dissolve, né? Se espalha. Não, e é humanamente impossível para qualquer pastor pastorear mais que 50 pessoas. Isso né? É comprovado já. Então, se não for cada líder de célula ajudando nesse processo de pastoreamento, seria impossível, né? Eles estão perguntando qual que é o maior medo, se a gente tem algum medo. Medo? A Sônia tem medo de ter ruga. Amor, vai falar, fala de você, amor. Gente, além de engordar, essas coisas que a gente, né, pânico geral de engordar, o que mais? Medo de engordar, é verdade, esse é um medo grande. Já engordei. Eu também, essa quarentena acabou com a minha vida. Gente, tem uma pergunta aqui, Rê, que é importante. Essa é importante para a gente fechar, talvez, essa conversa aqui. É muito profunda. Como é que você suporta o ronco do Marcos? E essa pergunta realmente é importante, porque eu já dormi no mesmo quarto que ele e sei que a coisa é feia. Eu tenho uma teoria. Não tem teoria, eu vou responder. Pastor, eu preciso contenção nos tampões. Não dá para suportar. Não dá, é insuportável. Quem já veio aqui e sabe, já ficou na sala, cadê o Thomas? Você está aí, o Guilherme está aí. Da sala, ouve-se o ronco lá no quarto. Ouve-se o júbilo de todos os povos, unidos, uníssonos, né? Então, eu tenho... Jesus roncava. Eu tenho vários apetrechos. Eu tenho tampões de ouvido. Às vezes tem um remedinho que ajuda. Porque não dá. Às vezes eu tenho que deixar ele dormir primeiro, mas sempre ele dorme primeiro, não tem jeito. Então, tem os apetrechos todos que a gente usa para poder ter o convívio, né? Porque senão não rola. Olha, pastor, nós vamos fazer uma outra live. A gente tem que fazer outra. Nós vamos fazer outra live outro dia, só para falar de uma viagem que eu fiz com o pastor Fernando, hein? É verdade. Prepare. Tem aqui pergunta o que tira a nossa paciência, o que tira a nossa paciência. Enfim, tem tanta coisa. Quais nossos sonhos fora do ministério? Nós vamos muitas marcar perguntas, parte 2, tá? Então, você que mandou perguntas, a gente vai continuar essa live, talvez semana que vem, tá bom? Mas eu amei a nossa imperfeição, viu? É isso aí. Gente, põe o rostinho mais perto aí para eu tirar uma foto aqui. Jesus é perfeito. Marcão, vai mais perto aí. Aí, legal. Muito bom, muito bom. Gente, a gente queria mandar um beijo para uma palavra que representa a quarentena.
Uma palavra que representa a quarentena. Uma palavra. Fala aí, Marcos. Marcos. Descobertas. Eu tenho descobrido. Descobertas. Grandes descobertas. Eu tenho descobrido. Descoberto muitas coisas para essa quarentena. Muitas. Depois eu vou falar. Tá. Você não envelhece. Não fala isso pro Marcos, que ele não envelhece. Acabou a vida. É um tempo de maturidade, né? Gente, acabou. É isso aí. Tchau. A gente continua depois. Beijo, tá? Tchau. Valeu.